Meus queridos, bom dia! Hoje iniciaremos o capítulo 17 de Mateus, capítulo 17 de 1 a 8. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Que cena maravilhosa, que cena fantástica, que cena espetacular. E quantas lições, nós podemos também aprender aqui. Jesus chama 3 homens. Daqueles 12 apóstolos, ele leva 3, Pedro, Tiago e João, ao monte. E lá no monte a Bíblia diz que Jesus se transfigura, o seu rosto fica brilhando como o sol no seu auge, e o rosto de Jesus em um brilho espetacular. As suas roupas também, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Eles apareceram, Moisés e Elias. Moisés e Elias, a vida destes 2 homens espetacular, Moisés, o homem que teve o privilégio dado por Deus de escrever as leis para o povo de Deus. Moisés conversava com Deus face a face. Moisés andou com Deus e viveu a sua vida com Deus. E Elias, do mesmo jeito. Elias conversava com Deus, ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo. Elias não viu a morte, ele foi trasladado, ele subiu para os céus num carro de fogo. E Moisés morreu antes de entrar na terra prometida, mas também ninguém sabe onde Deus o sepultou. Não acharam também o seu corpo, nem o de Elias, nem o de Moisés. Meus queridos, mas esses 2 homens andaram com Deus. Eles renunciaram sua própria vida, sofreram, como nós vimos ontem, sofreram para servir a Deus, para seguir a Deus, para andar com Deus, mas agora eles estavam já com Deus e agora aparecem, naquela transfiguração de Jesus em alto brilho, Moisés e Elias conversando com Cristo. E aqueles 3 pobres homens, Pedro, Tiago e João, vendo aquela cena fantástica, reconheceram em primeiro lugar Moisés e Elias, que eles só tinham ouvido falar, como eu e você temos ouvido falar de Moisés e Elias. Mas agora eles o veem. O que isso significa? Que todos aqueles que morrem com Cristo, aqueles que vivem com Cristo, eles não morrem eternamente, terão sua vida eterna. É isso que esta grande mensagem mostra. E Pedro fica maravilhado e então diz: Senhor, bom estarmos aqui. Como é bom estar na presença de Cristo, na presença dos que já foram abençoados, que já estão garantidos a vida eterna, que já estão lá com Deus. Como é bom estar na presença de Deus, ouvindo as coisas de Deus, falando dessas coisas. Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, eu farei 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Bom, e eles, Pedro, Tiago e João, ficariam aonde? Quando nós estamos na presença de Deus, nem pensamos em nós. É outra grande lição. Nós nos esquecemos de nossas fadigas, de nossos problemas, de que alguém falou alguma coisa contra a gente. Não olhamos mais para nossas dificuldades, porque o gozo é muito grande. Enquanto Pedro estava ali falando, uma nuvem
nuvem brilhante. Veja, tudo ali era luz, tudo era resplendor. O rosto de Jesus brilhava como o sol, suas roupas eram brancas como a luz. E agora uma nuvem luminosa. Que cena fantástica! E entre aquela luminosidade toda, resplendor todo, uma grande e maravilhosa voz, a voz de Deus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Meus queridos, Pedro, João, Tiago foram possuídos de grande medo, por uma simples razão. Eles ainda eram pecadores, não tinham sido glorificados e estavam vendo algo grande, algo maravilhoso. Um resplendor formidável, maravilhoso, o que todos os salvos verão quando estivermos lá. Mas aqui na terra não, temos medo ao vermos algo tão limpo, algo tão lindo, algo tão maravilhoso, algo tão esplendoroso. Eles ficaram possuídos de medo e Jesus então foi até onde eles estavam e ergueu-os e disse: não temais. Eles então se levantaram e não viram mais ninguém, apenas Jesus na sua forma antiga. Meus queridos, estas mensagens aqui desse texto nos mostram que vale a pena seguir a Cristo, mesmo que tenhamos que sofrer com Ele. Que Deus te abençoe, que o Senhor multiplique suas bênçãos sobre sua vida.